Boa noite, queridos irmãos, boa noite, prezados ouvintes. Hoje, 19 de abril de 2020, estamos iniciando o nosso culto de adoração a Deus. Esse é um culto promovido via live pela Igreja Batista do Candelária, embora a transmissão desse domingo esteja sendo feita diretamente de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Nesse momento, eu convido todos os que estão nos assistindo nesse momento para juntos adorarmos ao nosso Deus, dirigirmos louvores ao nosso bom Senhor Jesus. E antes de começarmos, eu convido todos a entrarem em atitude de oração e vamos conversar com o nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, pelo sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar, mesmo sem merecermos. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que são infinitas e duram para sempre. Pai, que toda língua, que todas as nações possam nesse momento, Senhor, acordar para ti e confessar que só tu és Deus, que só tu és digno de toda honra e de toda glória. Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas incompetências. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos pessoas conforme a tua vontade. Abençoa, Senhor, cada irmão que está nesse momento nos assistindo. Abençoe os que irão nos assistir posteriormente. E que Deus abençoe a todos nós, que nos proteja, nos conceda sabedoria, que nos conceda saúde, paz, felicidade e que possamos nos tornar, Senhor, pessoas crentes cada vez mais compromissados com a tua obra, ó Deus. Senhor, seja com os enfermos, seja com os profissionais de saúde, Pai, que nesse momento estão enfrentando a batalha diária, Deus, nos hospitais, enfrentando esse coronavírus, que está se alastrando muito rapidamente, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Abençoa, Senhor, aqueles necessitados, aqueles que perderam suas rendas, aqueles que estão desesperados, Senhor. E muitos deles não sabem nem o que vão comer no dia seguinte. Pai, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, Senhor. E cremos, Pai, que tu és um Deus bom, forte e poderoso, Pai, e que és um Deus de milagre, que tu és o Deus do impossível, Senhor, e que não nos abandonará nesse momento de deserto em que estamos atravessando, Senhor. Pai, sem ti nós não somos nada. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar isso, Pai. Ajuda que todas as pessoas possam enxergar que o que elas estão precisando nesse momento, Senhor, não é de outra coisa senão se render aos teus pés, senão clamar a ti, Senhor, senão te adorar. Pai, que te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui com saúde, estarmos vivos aqui e com energia para ministrarmos louvores e adorar a ti, Senhor. Abençoa cada um que aqui está presente, abençoa os que estão nos ouvindo e que a palavra que aqui for ministrada, Pai, que seja inspirada pelo teu Espírito Santo, para que possa tocar aos nossos corações e para que possamos não apenas ouvir, mas praticá-las em nosso dia a dia. Obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado por tudo, e em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Nesse momento eu convido os amados irmãos para que juntos possamos louvar ao nosso bom Deus, possamos entoar cânticos de louvores, pois Ele é digno de toda a honra, de
toda a glória e de todo o louvor. Boa noite, nós estamos felizes por estarmos hoje participando com todos vocês, que Deus possa estar no controle de nossas vidas e que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos iniciar cantando Jesus, eu te agradeço. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. O lugar mais alto que eu quero estar e que nós devemos, em uma só unidade, querer estar é aos pés de Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Então
situação, seja circunstância, vamos louvar ao nosso Deus. E onde você esteja no seu lar, cante junto conosco. Esteja aos pés do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
próxima canção que nós vamos cantar, ela fala que nós não seremos abalados. Sabemos que nós estamos passando por momentos bem difíceis, mas eu sempre me lembro lá de Salmo 46, quando diz que o Senhor Deus, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. E quem disse, né, irmãos, que a nossa vida seria só flores, seria só sorrisos? Quem disse que nós não passaríamos por aflições? Mas nós temos a certeza que mesmo passando por aflições, o Senhor Deus está conosco. Ele não nos desampara. Como diz também, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que a nossa fé não seja abalada, que ela esteja firme na rocha eterna que é Jesus Cristo. Porque Jesus também diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus nos dá essas promessas, irmãos. E ainda diz mais, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então por que temer, se nós estamos nos braços do nosso Senhor Jesus? Não temos por que nos abalar. Vamos continuar com a nossa fé firmada na rocha eterna que é Jesus. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, irmãos, que por nada nós vamos nos deixar ser abalados. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus orientação agora. Maurito vai nos trazer a palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigada, Pai, por esse tempo de louvor. Que o nosso louvor, Senhor Deus, seja suave a Ti, Pai. Senhor Deus, faça com cada um que esteja conectado, Pai. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida, a casa, Senhor Deus, a saúde de cada um, Senhor Jesus. Esteja com cada lar, Senhor Deus, hoje aqui presente. Que o Senhor Deus possa estar sendo o centro da vida de cada um, Senhor Deus. Pai, nos abençoa no restante dessa programação, Senhor Deus. Dirige a palavra, Pai, aos corações, Senhor Deus, de cada um. E faça com que, Senhor Deus, nós possamos estar cada dia mais na Tua presença, Pai. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Meus amados irmãos, a palavra que eu gostaria de compartilhar esta noite é um salmo, é o salmo de número 34, o salmo de Davi. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e acompanharem a leitura desse maravilhoso salmo que foi escrito por Davi. Então, o salmo de Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja viver muito para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio. Os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém, meus queridos? Esta palavra, este salmo foi escrito por Davi, e nós sabemos que Davi
ele viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno disso. 1000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo é que Davi escreveu este salmo. Mas vamos entender um pouco em que contexto Davi estava inserido, que situações Davi estava passando quando ele escreveu este salmo. Será que a situação que Davi estava passando tem a ver com o que nós estamos passando hoje? Será que existe alguma conexão com isso? Bom, o local era Israel. Estamos no reino de Israel, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e Saul era o rei. Davi servia ao rei. Davi atuava nos exércitos a serviço do rei. Davi também era um músico que tocava sua harpa para o rei Saul quando ele estava em seus momentos de angústia, de tristeza. E quando Davi tocava para o rei se acalmava, o rei desopilava e ficava melhor. Mas acontece que Davi, ele começou a se sobressair. Ora, Davi, quando ainda era pastor de ovelhas, já havia derrotado o gigante Golias. E Davi fora bem sucedido nas suas batalhas em nome do rei. Davi derrotara os seus inimigos, os filisteus aos quais ele enfrentava, ele vencia as batalhas. Então acontecia que Davi se tornou muito querido pelos israelitas. E Davi começou a ter uma certa popularidade. Quando as mulheres israelitas cantavam, algumas delas cantavam assim, que Saul havia matado os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então, meus amados, tudo isso começou a causar em Saul uma certa inveja, um certo descontentamento. Ele ficou cismado com Davi. E Davi era um homem de Deus. Davi era um homem que seguia os mandamentos de Deus. No entanto, Saul, ele estava indo no caminho contrário. Saul estava desobedecendo a Deus. Saul estava se distanciando de Deus. Então, essa relação do rei Saul com Deus, ela estava abalada. Essa relação de intimidade que ele tinha com Deus ficou fraca. E com isso, Saul abriu espaço, deu lugar para que espíritos malignos, para que um espírito maligno o possuísse. E com tudo isso, Saul ficou decidido a perseguir Davi e a matar Davi. Então Davi, para salvar sua vida, Davi ele acaba fugindo de Israel. E nessa fuga ele passa por um lugar chamado Nob, onde ele consegue alguns suprimentos e uma espada com o sacerdote Aimeleque. E em seguida, em uma atitude até de desespero, Davi acaba decidindo tentar refúgio com Aquis, o rei de Gate. Ora, mas Gate era o reinado dos filisteus, era o povo inimigo de Israel. Mas mesmo assim, Davi, nessa atitude desesperada, resolve buscar abrigo lá, buscar asilo lá. E então, Davi segue para este local, porém, ao chegar lá, os conselheiros do rei reconhecem Davi, obviamente, e falam para o rei: olha, rei, tem cuidado com esse homem. Este homem é perigoso. Foi este homem que matou o nosso maior e melhor guerreiro, Golias. Este homem está aqui fugido, porque o rei Saul está procurando ele. Então, nesse momento, aconteceu o que Davi não esperava que acontecesse. Davi imaginava que ao chegar lá, o rei ia contar com o seu apoio, com a sua ajuda aos exércitos, e iria fortalecer o seu reinado. Mas não foi isso que aconteceu. Então Davi, que acabara de sair, fugir de Israel para poupar sua vida, se vê em uma outra situação de perigo, em uma outra situação de risco. Então Davi ficou muito temeroso. Davi ficou com medo. E o que foi que Davi fez para tentar se sair dessa situação? Davi ele começou a se fingir de louco.
A Bíblia relata que Davi começou a arranhar as portas com as suas mãos, com as suas unhas, e deixar que a baba escorresse pela barba. E então o rei acreditou que Davi, na verdade, não passava de um homem louco. E foi assim que Davi conseguiu se sair dessa situação. Então Davi aproveitou e saiu, escapou, fugiu desse reinado e foi se refugiar em uma caverna, a caverna de Adulão. E é nesse contexto, meus amados, nesse contexto de fuga, que Davi escreve esse Salmo 34. É nessa situação de desespero, de perigo, de angústia que ele passou, que ele vivenciou. Diante desta pandemia que nós estamos vivendo, provocada pelo Covid-19, muitas são as aflições que nós passamos, alguns mais do que outros. Pessoas estão perdendo seus entes queridos, pessoas estão perdendo seus empregos, alguns não têm o que comer, não têm como pagar suas contas. E essas pessoas estão ficando depressivas, sem esperanças, estão abandonando os seus sonhos, estão se perguntando qual o caminho, qual a direção, qual a resposta, qual a solução para essa angústia. E eu digo a vocês, meus amados, só há um caminho, uma direção, uma solução, e é Jesus Cristo. Ele tem todas as respostas para as nossas perguntas. Ele é a solução para todas as saídas. O que você está fazendo nesse momento de aflição? Você já se perguntou o que Deus espera de você? Qual foi a primeira instrução que Davi nos deixou e nos convidou a fazer nesse salmo? Vejamos os versículos 1 ao 5. O que Davi diz: Louvarei ao Senhor todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Ora, meus amados, Davi estava passando por um momento difícil. Davi tinha motivos para reclamar, para se entregar às bebidas, para ficar depressivo, para só reclamar, não agradar a Deus, não adorar a Deus, mas não. Davi fez exatamente o contrário. Davi disse primeiramente: vamos louvar a Deus. Louve a Deus, mesmo em situação de angústia, mesmo quando aparentemente os nossos problemas não têm solução. Em segundo lugar, Davi diz: qual benefício você extrai de louvar a Deus todo o tempo, como orienta Davi? Quando louvamos a Deus, meus amados, nossos olhos não estão mais fixados em nós. Nossa atenção não está fixada nos nossos problemas. Nossa atenção não está fixada no que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós oramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, nós direcionamos o nosso olhar para Deus. E tudo que está acontecendo ao nosso redor parece que se apaga, diminui a situação. E quanto mais você louva a Deus, quanto mais você mira os seus olhos para Deus, melhor você fica. Davi também diz: busquem o Senhor. Nos versos 4 a 7, vejamos aqui o que Davi diz nos versos 4 a 7. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos. Não livrou de um, dois, nem de alguns. Deus livrou Davi de todos os seus temores. Todos os seus temores. Olhai para Ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre e o Senhor ouviu. Salvou-o de todas, não de algumas, não de muitas, mas de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Meus amados, aqui Davi está dando seu belíssimo testemunho.
Aqui Davi destaca o seu problema. No verso 4 ele fala do medo. No 5 ele fala que depois de ser abatido ele encontrou luz. No verso 6 ele fala de desespero, de angústia. No verso 7 de fragilidade e fraqueza. Davi, por causa do desespero, da angústia, ele se abateu, ele ficou triste. Mas qual solução Davi encontrou? Ele orou. Davi orou. E aqui nós aprendemos que o que Deus quer nos dizer é que o começo da solução para os nossos problemas, seja ele qual for, seja grande, pequeno, difícil, impossível, não importa. Ele começa com a oração. E aqui Deus está nos mostrando isso e Davi nos ensina isso. Não resta outra coisa senão começarmos orando. Em terceiro lugar, Davi diz: alegrem-se comigo. Alegrem-se comigo. Provem do Senhor. Meus amados, por que Davi nos convida a provar o Senhor? Por que Davi não usa outra expressão? Estudem sobre o Senhor Deus. Leiam sobre Deus. Meditem sobre Deus. Analisem coisas sobre Deus. Não. Davi diz: prove, coma do Senhor, beba do Senhor, se alimente do Senhor. E por quê? Porque quando a gente prova é diferente, meus amados. Quando a gente prova é que nós descobrimos o sabor, que nós experimentamos a verdadeira experiência com Deus. É muito diferente você ouvir algo, a descrição de algo, e você provar essa coisa. Porque quando a gente prova, a gente conhece melhor. E aqui Davi nos diz que não devemos ficar somente na abstração de Deus, mas que devemos provar Deus. Mas você deve estar se perguntando nesse momento: mas como? Como eu posso fazer para provar do Senhor? Davi nos dá uma dica nos versos 9 e 10. Vejamos aqui os versos 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Meus irmãos, Davi, no verso 9, ele diz: eu provo a Deus temendo a Deus. No verso 10, Davi diz: eu provo a Deus confiando em Deus. Davi está dizendo que temor e confiança nascem da nossa imersão na sua palavra, na palavra de Deus. Se Davi estivesse aqui esta noite, que conselho ele nos daria para enfrentarmos esta situação de pandemia, de isolamento, de medo, de pânico, de dificuldades em que estamos passando? Eu acredito que Davi diria assim: você que se encontra na caverna do desespero, não se finja de louco. Não tome decisões enlouquecidas, não. Davi esteve nessa rota e ele nos apresenta um caminho melhor. Ele diz: alegrem-se comigo, louvem ao Senhor, busquem ao Senhor, provem do Senhor. Mas tem mais. Na segunda metade desse salmo, meus amados, mais especificamente dos versos 11 ao 22, Davi ele nos traz um sermão. E nesse sermão ele vai nos ensinar o que significa verdadeiramente provar do Senhor. No verso 8, Davi diz: prove e veja que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. No verso 9 ele diz: você prova a Deus temendo. No verso 10 ele diz: você prova a Deus confiando. E agora, nos versos seguintes, ele vai esclarecer o que significa temer a Deus e o que significa confiar em Deus. Como é a vida de quem teme a Deus? No verso 12 ele explica. Vejamos novamente aqui dos versos 12 ao 16. Quem é o homem que ama a sua vida
que deseja viver muito para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos teus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Meus irmãos, nos versos 17 em diante, nós temos uma promessa. Deus promete cuidar de nós. Mas vejam bem, meus irmãos, se analisarmos bem, aqui em nenhum momento, Davi sugeriu que a vida de fé e obediência dispensaria o Filho de Deus de problemas. Pelo contrário. Agora, o que o Salmo promete é que se confiarmos em Deus, se nós o invocarmos, o Senhor nos verá através dos nossos problemas e além de torná-los em bênçãos para nós, nós serviremos de exemplo para o problema de outros. Nesse sentido, meus amados, a promessa de Deus para quem confia nele é uma promessa de cuidado. Veja, no verso 17, ele diz que os justos clamam e o Senhor os ouve. No verso 22, o Senhor resgata a vida dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Meus irmãos, mas o que Davi nos ensina aqui e nos diz de forma resumida é: alegrem-se comigo, aprendam comigo, tire os olhos de você, tire os olhos dos seus problemas e leve os seus olhos para Deus. Busque a Deus, busque ao Senhor. Para que querer estudar todas as maneiras de sair desse problema com as suas próprias forças? Prove Deus, experimente Deus. Aprenda comigo, disse Davi. Tema o Senhor e confie nele. Meus amados irmãos, nesse momento de dificuldades, nós podemos encontrar na Bíblia vários outros relatos de pessoas, de homens de Deus, de nações, que passaram por situações difíceis, muito mais difíceis do que as que estamos passando. E nós podemos observar que a vitória desse povo, a vitória desses homens, consistiu em jamais abandonar a Deus, em sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Seja na angústia, seja na alegria, sempre adorar a Deus, em qualquer situação. Davi passou por uma situação difícil aqui nesse salmo. Davi estava sendo perseguido por um rei e todo o exército daquele rei. Vocês podem imaginar o que seria isso? Um sacerdote que ajudou Davi, fornecendo para ele uma espada e alimentos, quando o rei Saul descobriu, ele matou não aquele sacerdote, mas todos os sacerdotes daquela região. Então não era brincadeira. Davi estava passando por um momento difícil. E o pior é que o que Davi fez para merecer isso? Davi era inocente. Davi não cometeu nenhum pecado contra o rei. Mas Davi estava nessa angústia. Davi estava naquela caverna. E naquela caverna ele estava junto com pessoas que eram pessoas que estavam fugindo para não morrer, assim como Davi. Pessoas que estavam endividadas. Pessoas que deviam tanto que preferiram fugir para não ter que viver uma vida de escravidão. Pessoas que eram loucos. Mas o que é que Davi nos manda fazer? O que é que Davi nos ensina? Louve ao Senhor, seja qual for a situação.
confie no Senhor. Nunca abandone a Deus, nunca deixe a oração. Não confie nos seus instintos. Tire os olhos de você, tire os olhos dos seus problemas e direcione para Deus. Davi nos ensina que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos provar do Senhor. E aí, como vimos aqui em todo salto, ele destrincha como é que se prova do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos seguir esse exemplo dessas pessoas, desses homens de Deus que passaram por situações difíceis e possamos aplicar em nossas vidas, em nossos corações, os seus ensinamentos. Eu agradeço a todos que tiveram paciência de até aqui nos ouvir e que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar as nossas famílias, nossos amigos, que possa manter os nossos empregos, que Deus possa abençoar os profissionais de saúde que estão diariamente nos hospitais enfrentando essa batalha, que Deus possa trazer uma esperança para aqueles que estão doentes e que possam vencer essa situação. Mas que, acima de tudo, que essas pessoas possam enxergar que sem Jesus nós não somos nada, não somos nada. E que as dificuldades, nós estamos passando por uma dificuldade, mas essa não foi a primeira e nem será a última. Dificuldades virão, é bíblico, está escrito na Bíblia. Deus nunca prometeu que nenhum de nós, nem mesmo os crentes, aqueles que confiam em Deus, entregaram suas vidas a Deus, que se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram a Jesus como Salvador, em nenhum momento Jesus disse que essas pessoas estariam livres de problemas. E aí, meus irmãos, nesse momento de pandemia, que possamos fazer a nossa parte. Deus também disse: vigiai e orai. Vigiai é fazer a sua parte. Tome os cuidados para proteger a você e a sua família. Não haja feito um tolo. Já vi pessoas dizendo: não, eu sou crente, eu tenho uma fé muito forte e eu não quero saber, eu vou me jogar porque Deus vai me proteger. Não faça isso. Deus pediu para que sejamos sábios. Deus te deu um livre-arbítrio. Use esse livre-arbítrio com sabedoria e que Jesus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos cantar mais um hino, dirigir mais um louvor a Deus, em agradecimento a Deus por tudo, especialmente pela nossa salvação, por Jesus Cristo na cruz de Calvário, que morreu por nós, mesmo sem merecermos. E só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Louvemos a Deus em todas as circunstâncias, todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Amém, irmãos? Mensagem maravilhosa, uma mensagem que trouxe esperança para nós, uma mensagem para nós refletirmos. Sabemos que o nosso Deus nunca falha. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo. Acredite, Ele te ama. Quando as tempestades virem, lembre-se que Deus está com você. agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver.
sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Pode crer, Ele é o seu Deus. Ele é o Deus justo e fiel. Ele é o Deus que nunca falha. Ele é maravilhoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. O quê? Seu amor, Aleluia, Senhor. brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Nesse momento vamos dirigir uma oração de encerramento, agradecendo ao nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor, por nos permitir estarmos aqui, Deus, dirigindo a Ti esse culto de louvor, de adoração. Graças te damos, Senhor, mais uma vez e sempre, nunca nos cansaremos de te dar graças, Senhor, por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício que nos permitiu, Senhor, restabelecer essa conexão, essa relação de intimidade contigo, Jesus. Deus, obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa salvação, por nos permitir estarmos aqui louvando a Ti, por nos proporcionar, Senhor, saúde, sabedoria, por nos ajudar a enfrentarmos os problemas e as dificuldades que muitas das vezes nós, por si sós, não conseguimos enfrentar, batalhas que não conseguimos vencer, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu sempre estás conosco. Obrigado, Deus, pelos Teus ensinamentos, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa que podemos ouvir hoje e que, mesmo tendo sido escrita há mais de 3.000 anos atrás, ela é perfeitamente aplicável para nós nos dias de hoje.
porque como tu mesmo disseste, Senhor, tudo passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por tudo. Despede-nos em paz, Senhor, que possamos em nossas casas estarmos sempre com os olhares voltados para Ti, Senhor, e não para nós, para os nossos problemas. Ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos, Pai, para superarmos essa situação que estamos vivendo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.